Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre possíveis cortes que devem acontecer nos próximos dias, de acordo com performance do jogador na temporada passada, ou até mesmo o valor, o dinheirinho que ele receberá em 2026 ficar muito alto e aí fica inviável de se manter no time da temporada passada. Então, é quase como se fosse alguns jogadores que entram na free agency, né? A gente ficar de olho nisso é bastante interessante, porque tem jogadores que podem não servir exatamente para o time que ele está agora, mas podem servir para outros, porque tem casos que o cara está recebendo muito dinheiro, aí recebe um pouquinho menos e fica tudo bem. Antes de mais nada, não esqueça o seu like, se inscreve no canal e considere se tornar um membro para ajudar o canal a continuar crescendo e ter conteúdo exclusivo, todo vídeo, um vídeo semanal pelo menos, além do podcast. Você também pode ter acesso aí, que é quinzenal aqui no canal, tá? Bom, vamos embora. Vamos começar com o Kenny Clark, o defensive tackle do Dallas Cowboys. Kenny Clark que veio naquela troca do Micah Parsons, só que este ano, em 2026, o Kenny Clark tem aí um salário de 21 milhões e meio de salário, e se ele for dispensado, libera tudo, 100%, não fica nada de dead cap. Então 21 milhões e meio é um valor considerável pelo Kenny Clark, e eu acho que não compensaria, um jogador ok, mas 21 milhões e meio eu acho que você consegue utilizar esse dinheiro melhor na free agency ou em outros jogadores, renovando outros jogadores. Então, fica de olho no Kenny Clark, pode ser cortado pelo Dallas Cowboys, o que vai fazer com que as pessoas questionem ainda mais aquela troca lá do Micah Parsons, né? Porque o Kenny Clark foi um valor que o Jerry Jones valorizou bastante, falou bastante sobre ele na entrevista coletiva pós-troca. Outro jogador que pode ser dispensado, e esse eu acho que o torcedor do Kansas City Chiefs deve estar ansioso pelo corte, é o Jawaan Taylor, offensive tackle, vai abrir 20 milhões aí no cap, ficam 7 milhões e 400 mil dólares de dead cap, mas 20 milhões é muita coisa, né? O Jawaan Taylor é um offensive tackle apenas mediano, no sentido mais bondoso da palavra. Acho que ele não passa disso. Eu acho que 20 milhões você consegue encontrar outros offensive tackles que são melhores do que o Jawaan Taylor. E aí o Kansas City Chiefs pode fazer esse corte, né? É um time também que não tem muito espaço para trabalhar. Talvez se você corta o Jawaan Taylor, contrata um outro offensive tackle mais barato e consegue utilizar essa grana para outro lugar. Acho que seria uma estratégia do Kansas City Chiefs. 20 milhões, acho que é muita coisa para o Jawaan Taylor, mesmo ficando aí com 7 milhões de dead cap, acho que vale a pena o corte. Indo agora para a posição de quarterbacks, nós temos dois caras aqui. O primeiro deles, Kirk Cousins. Kirk Cousins, ele é um corte que vai acontecer, isso já está certo. Só que tem torcedor do Atlanta Falcons que tá ali, isso, beleza, vamos cortar, vamos receber uma grana considerável de volta. Não vai, né? 2 milhões apenas que vai salvar aí do cap e vai ficar um dead cap de 22 milhões e meio. Isso pensando que é um corte designado pós 1º de junho, tá? Que deve ser o que acontece, porque se não fizer isso, o Kirk Cousins fica ainda pior a situação do cap, não libera nada, né? Fica ainda mais negativo. Então, deve ser o jogador aí com essa designação do Atlanta Falcons. Você tem um limite para fazer isso, né? Então você não pode usar em todos, por isso que o Kirk Cousins deve ser uma das prioridades dos Falcons com essa designação, mas vai liberar aí 2 milhões apenas, não vai fazer nenhuma diferença no cap do Atlanta Falcons, mas vai ficar aí sem o Kirk Cousins para as próximas temporadas, sem ficar esse negócio de quem que vai ser o titular e não sei o que, não terá mais essa conversa, vai ser o Michael Penix na temporada que vem e pronto, acabou. O outro quarterback é o Geno Smith. Ele é um corte que eu, particularmente, eu não faria, porque você vai liberar 8 milhões de cap e fica 18,5 de dead cap. Perdão peço perdão a todos a reforma que está acontecendo aqui do lado, mas é isso. Isso tá sendo o dia inteiro, então não tem como gravar em outro horário. Mas a gente ignora e segue o baile. Por que eu não cortaria? 8 milhões apenas que vai acabar salvando aí pro Geno. Eu acho que para se a gente olhar
8 milhões para um quarterback reserva, eu acho que tá ok, não tá nada de outro mundo, né? Eu acho que serve ele ter ali como QB2 para você, de repente, passar um pouco de experiência para o Fernando Mendonça, acho que vale a pena. Eu não dispensaria. Entendo se os Raiders quiserem fazer isso, para não abrir nenhum debate, né? De, o Fernando Mendonça está jogando mal, será que vai entrar o Dino Smith? Embora com a temporada passada do Dino Smith, acho que não tenha tanto esse debate, mas eliminaria essa possibilidade. Eu não cortaria, manteria como meu quarterback 2, espero o contrato acabar, entende que foi um contrato ruim, mal feito, e é isso. E tá tudo bem, segue o baile. Lá em Nova York, nós temos Devin Singletary, running back, que se for cortado pode liberar aí 5,3 milhões de cap, vai ficar um restinho lá de 1,3 de dead cap, mas é um valor que, para um jogador como Devin Singletary, acho que vale a pena. Né? Não é um corte certo, né? Do Devin Singletary, pode acontecer, até pelo fato dos Giants estarem, teoricamente, bem de running back, você não precisar gastar esses 5 milhões e aí você ter praticamente 3 running backs, né? Então, 5 milhões, acho que se não tivesse running back, até deixaria. Mas nesse caso, acho que dá para cortar o Devin Singletary e fazer com que ele busque outros ares, e seria bom. Devin Singletary não é um jogador ruim, mas pela posição e pela quantidade de running backs em Nova York, pode ser que o Singletary encontre outra casa daqui a algum mês, daqui a uns 30 diazinhos. Indo agora para cornerbacks, nós temos três jogadores aqui, na verdade. O primeiro deles, Michael Carter II, cornerback que foi para o Philadelphia Eagles via troca durante a temporada, mas não teve lá uma grande temporada em Filadélfia e pode liberar aí 8,7 milhões no cap, vai ficar só 1,4 de dead, pouquinha coisa, eu acho que vale a pena. Philadelphia Eagles não precisa gastar quase 9 milhões aí num cornerback como o Michael Carter. Outro cornerback é o Marshon Lattimore, do Washington Commanders. Eu já teria cortado o Marshon Lattimore na temporada passada. Acho que a troca foi equivocada. Logo quando ele chegou em Washington, ele estava machucado, né, lá em New Orleans. E aí quando chegou em Washington, ele foi jogar. Ele jogou muito mal. Washington não quis cortá-lo ou trocá-lo imediatamente, porque tinha acabado de trocar por ele, então quis esperar mais tempo para ver se ele voltava a uma boa qualidade de futebol americano. Não rolou, é um corte muito fácil aqui de ser feito, é um corte quase que certeiro, né? Quase 100%, que vai acabar liberando 18 milhões e meio para o Marshon Lattimore, não tem nada de dead cap, então muito fácil de cortar aí o Marshon Lattimore. E outro cornerback também é muito fácil de cortar é o Jarvis Smith, do Tennessee Titans. 11 milhões e meio de cap liberado aí. Também é uma troca que não deu certo, né? Os Titans, na época, ainda com o Robinson, que era o GM deles antes de trocar tudo, em 2024, tentou o Snead aí com o Kansas City Chiefs, pagou uma terceira rodada, não funcionou, agora o corte vem certeiro, vai ter que ser cortado, porque não tá jogando bola o Jarvis Snead e definitivamente não vale esses 11 milhões. Falando agora de wide receivers, vamos continuar em Tennessee. Calvin Ridley também é uma opção de corte que eu ficaria muito de olho. 22 milhões e 300 mil dólares, se for cortado apenas 5 milhões de dead cap. Calvin Ridley até teve um meio de temporada bom, até ele se machucar, né? Até um meio de temporada ele foi muito bom, mas eu acho que não é o suficiente. 22 milhões para o Calvin Ridley em 2026, acho muita coisa. Deve ser cortado, eu cortaria o wide receiver do Tennessee Titans. Eu sei que tem uma necessidade muito grande de wide receiver lá em Tennessee, mas eu acho que esses 22 milhões você consegue utilizar melhor, de repente até em outros wide receivers, né? E o último wide receiver dessa nossa lista é o Michael Pittman, do Indianapolis Colts. O Indianapolis Colts está aí numa situação que o Alec Pierce também vai ser free agent, mas se você olhar o Michael Pittman, se você cortá-lo, 24 milhões de cap salvo. 24 milhões, você consegue pagar o Alec Pierce. O Alec Pierce jogou mais bola do que o Pittman e ele também é mais jovem, então tem a idade, tem o valor. Acho que você consegue pegar esse valor aqui dos 24 milhões e pagar o Alec Pierce e deixa o Michael Pittman passear. Eu acho que seria uma solução para mim. O Alec Pierce deve buscar aí 20, 21 milhões na free agents. Para mim seria uma boa troca você continuar com o Alec Pierce em vez
do Michael Pittman. Acho que eu faria essa troca tranquilamente. E o Michael Pittman também tem valor. É bom jogador. Acho que não está, né, no patamar de expectativa que tem o Michael Pittman. Mas ainda assim, o Alec Pierce, perdão. Mas ainda assim é um jogador que encaixaria em vários outros times e pode fazer essa free agency aí ser um pouquinho mais quente que não esperava, né? Um corte como o wide receiver do Michael Pittman. Para encerrar, nós temos aqui o Jonnu Smith, tight end do Pittsburgh Steelers. Ontem ele estava aqui na lista do cenário ideal de troca para todos os times. Ele estava aqui o Washington Commanders, é o nosso cenário ideal para trocar pelo Jonnu Smith. Eu, sinceramente, acho que nem precisa. O Jonnu Smith pode ser cortado, vai liberar 7 milhões de dólares e vai ficar só 3 milhões de dead cap. Jonnu Smith não jogou o suficiente para pagar esses 7 milhões, sinceramente. Acho que dá para cortar tranquilamente, eu faria isso. É isso, fechamos por aqui. Tem mais algum jogador que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. E qual desses jogadores você queria ter no seu time? Quero saber também. Manda aqui que eu vou ler todos e responder. Não esqueça que pré-venda do guia do draft já está aberta. O link está aqui embaixo, 200 prospectos. Lançamento dia 2 de abril. Fica de olho, o link tá aqui, compra lá no precinho promocional, camarada. E é isso, até a próxima. Tchau!